Boa noite a todos. Parecia que não ia sair, mas saiu. É com muita alegria que eu apresento a vocês a live de hoje sobre reforma administrativa, que contará com a participação da nossa querida professora, palestrante, mãe advogada e mais um monte de coisa valesca. Eu vou ler o breve resumo dela para vocês, para quem não conhecer, saber de quem estamos falando. Ex-procuradora do município de Tangará da Serra, 2016 a 2018. A Valesca atualmente é doutoranda em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público, IDP, mestra em Direito Agroambiental pela UFMT, especialista em Direito Administrativo pela UFMT, graduanda em Direito pela Estadual de Maringá e, desde 2014, professora efetiva da Unemate, campus de Barra do Bugres. Valesca? Obrigada, Dani. Para quem não sabe, Daniel é meu filho adotivo na Unemate, né? Filho acadêmico, vamos dizer assim. E agradeço a todos que estão participando, ao Jonas que está auxiliando, ao Jefferson, Daniel, a todo mundo do projeto. Você quer falar um pouquinho do projeto Erga Omnes, Dani? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, né? Projeto Erga Omnes, para quem ainda não sabe, é quase tão conhecido quanto a Valesca. Nós criamos esse projeto no início do ano, já contamos com uma equipe de 7 professores, eu acho que mais de 10 acadêmicos, e a gente criou esse projeto para poder fazer dar andamento, digamos assim, às atividades acadêmicas, institucionais, a disseminação do conteúdo jurídico, inclusive para que os acadêmicos não perdessem o vínculo com a instituição. Para quem não segue no Instagram ainda, é @erga.omnes.unemate. Já foi colocado aí para vocês. Então, se vocês não seguem, podem seguir. Sigam também o nosso canal no YouTube, o canal do Direito e Sociedade Brasnorte também. Ok? Isso aí, muito bem, Dani. Olha, boa noite, professora Juliana Ishikawa. A professora Juliana é a coordenadora desse primeiro ciclo de lives, está aí na correria, nos trabalhos dela, nas reuniões. Obrigada por estar aqui com a gente. A todos, muito boa noite, obrigada, viu? Agradecendo a cada um de coração aí pela participação. E eu gostaria que vocês deixassem suas perguntas, suas contribuições, seus comentários. Estamos aqui para refletir sobre essa proposta de alteração, né, Daniel? Tão importante. Daniel, de vez em quando, vai interferir, vai comentar, porque assim acho que fica um pouco mais rico. E ele vai trazer as dúvidas e perguntas de vocês. Você pode trazer até concomitante aqui, Daniel, conforme a gente for falar. Isso é eficiente do serviço público. É a eficiência, né? Vamos lá, então, pessoal. Primeiro, perguntar para a Valesca, com relação a esse tema que é tão envolvente, né, que é a reforma administrativa, que mexe na vida de todo mundo que já fez concurso e quer fazer concurso, perguntar o seguinte: Valesca, por que o governo faz uma PEC? Por que esse tema está na Constituição? Qual que é a necessidade de mexer na Constituição para isso e qual que são as garantias que os servidores têm por ter esse tema numa lei que precisa, uma norma, né, que precisa de uma alteração mais difícil para ser feita? Bom, todo mundo que faz direito ou já pensou em fazer direito cogita, né, ser servidor público por algum instante ou em algum momento da jornada acadêmica. Eu, sinceramente, não me interessava, eu queria, a todo momento, lá na universidade, eu queria ser advogada, mas eu acabei unindo uma coisa até a outra, né, e exerci advocacia pública, né, 13 anos de prefeitura, quando eu deixei em 2018. E, bom, o servidor público é uma categoria de trabalhador, são trabalhadores, mas tem um status diferenciado desde sempre, desde a herança portuguesa que a gente carrega na nossa
legislação e na nossa sociedade como um todo. Por que é importante, Daniel, estar na Constituição determinadas assertivas, garantias, direitos, deveres, etc. Porque a Constituição, conforme a gente estuda lá no direito, ela é hierarquicamente superior dentro da nossa estrutura normativa. Kelsen estabeleceu isso quando criou sua teoria. Estabeleceu não, ele constatou, né? E essa pirâmide kelseniana, embora não seja mais tão aclamada assim hoje em dia, porque temos umas diferenças e umas críticas bem severas a ela, ainda no frigir dos ovos ajuda a gente a explicar muita coisa, como, por exemplo, a hierarquia da Constituição. Do mesmo modo, o constitucionalismo, que tomou força aí após alguns eventos aí há 100 e poucos anos atrás, mostra que a gente não pode ser um povo de códigos, de leis infraconstitucionais, assim, a gente ressalta no Brasil uma superioridade, digamos, né, da Constituição, justamente pelas garantias e pela segurança que ela traz. Bom, esse é o argumento. A gente tem vários outros movimentos agora contestando, né, a própria supervalorização da Constituição, etc. Mas, tirando essa discussão de lado, o que realmente vale é que uma norma constitucional é superior a uma norma infralegal, infraconstitucional. Uma norma complementar, ou ordinária, ou um decreto, uma resolução, uma portaria que seja. Então, o que a gente pode concluir? Que se está na Constituição, tem mais força. Está na Constituição, tem mais dificuldade de alterar. Se está na Constituição, tem mais dificuldade de mudar, modificar. Eu sempre falo nas minhas aulas que o quórum é diferenciado, que a gente tem todo um trâmite mais alongado para se alterar uma norma constitucional. Então, isso é bom, mas isso é mal. Por quê? Tudo aquilo que for para a Constituição está mais petrificado, está mais estagnado. Então, a gente tem que observar o que vai para a Constituição. Se for um direito, uma garantia favorável à governabilidade, a tal da governança, que agora se fala tanto, se for para garantir direitos imprescindíveis, né, do ser humano, do cidadão, do servidor, ou da máquina pública, ótimo. Mas se for uma redação capciosa que pode tirar direitos daqueles que estão trabalhando, aí eu não sou muito favorável, tá? Cristiano, gênero neutro, não sei também te explicar. Mudando de assunto. Daniel, então, assim, voltando até um assunto que pode estar no próximo ciclo de lives, viu? Gênero, igualdade, desigualdades e etc. Mas, eu até vou pedir para você pôr o slide para a gente poder discutir, porque é justamente nessas mudanças da Constituição que eu trabalho, que eu estou estudando, que eu vou apresentar lá no doutorado, e que me intrigam muito, assim, quando a gente fala em alteração da estrutura do Estado, né? Se a gente verificar como é que vai ser essa mudança das regras de direito administrativo, da reforma administrativa, a gente percebe que a Constituição vai ser bem alterada mesmo, a partir do 37 seguintes, que fala da administração pública. E a lei, a própria Constituição, abre uma necessidade de se estabelecer uma lei complementar geral para os servidores públicos. Eu vou explicar melhor quando a gente começar nos slides. Ô, Daniel, você coloca aí pra gente, Jonas, ou Jefferson? Bom, não vou ficar lendo slide, tá? Odeio. Porém, assim, é tanto amor nessa matéria que eu acho que não tem como a gente não colocar uns marcos aí no PowerPoint tanta básico. Coisa que acaba esquecendo, né? E eu não quero deixar passar. Então, gente, é o seguinte, o que a gente tem que lembrar? E todas essas perguntas que o Daniel fez, eu vou
comentando cada uma delas, aí, conforme a gente for prosseguindo no nosso assunto. Pode passar. Olha lá. Então, será que é a primeira reforma administrativa que a gente tem? Dentro da própria Constituição. Será que a gente pode dizer que o status de servidor público, a máquina administrativa e o orçamento público nunca mudou? Bom, essa pergunta já se responde, né, por dedução aí, que não, né, não é a primeira reforma, não é a primeira, oh, meu Deus, não está revolucionando nada. Nós já tivemos umas reformas bem parecidas no ponto de vista ideológico, e desde a Constituinte, pessoal, o que se buscava em relação ao direito administrativo e aos servidores públicos? Uma administração impessoal, eficiente, né? Uma administração ágil, burocrática no bom sentido, né? No sentido de objetiva, no sentido de imparcial, e também se buscava muitas falas, inclusive, de muitos constituintes da época, pedindo a estabilidade do servidor público, pedindo garantias para que o servidor exercesse suas funções com autonomia, dentro da legalidade, né? Então, o que a gente vê na Constituinte, tivemos constituintes ilustres aí que estão na política até hoje, né? Pessoal que ainda está na luta aí, o Aécio Neves foi constituinte, o Luiz Inácio Lula da Silva foi constituinte. O que é isso? Temer, né? Hã? O Temer, né? Participou. Participaram da elaboração da Constituição. Eles é muito interessante, gente. Depois, Daniel, se você achar, coloca lá no nosso chat no portal da Câmara dos Deputados, tem lá todos os documentos, todos não, mas documentos bem relevantes sobre a Constituição. Quem for aluno da Barra, tem um livro na biblioteca, eu até li ele por indicação do professor Estácio. O nome é Quem é Quem na Constituinte. Ele traz todos os nomes de todas as pessoas que participaram, quem eles eram, qual que era o posicionamento ideológico, partido e tudo mais. É uma leitura bem interessante para quem ficar interessado. Nossa, é muito legal conhecer, porque a gente, professora, cada coisa mais fora da realidade, do trabalho da gente. A gente quer saber da ferramenta, da técnica jurídica. Sim, gente, mas conhecendo a menos legisladores, né? Conhecendo o que o legislador queria, a gente consegue ter argumento para fundamentar nosso ponto de vista sobre aquela determinada norma. Por que aquilo foi criado? Será que aquilo ali está solto no ar ou teve uma história por trás daquele inciso, daquele artigo, né? Então, a Constituinte é muito interessante quando a gente imagina que cada deputado defendeu seu ponto de vista de acordo com o seu partido, com seus pensamentos, com a sua fonte ideológica, e a briga lá era legal, bacana mesmo. E nessa luta aí de ideias, prevaleceu que o servidor tinha que ser estável, que o servidor tinha que adquirir direitos dentro dessa estabilidade, quando se torna efetivo, que ele deveria se submeter a um regime jurídico diferente, um regime jurídico único, enfim, muitos direitos foram, obrigada, Léo, muitos direitos foram reforçados na Constituição, e o que a gente tem hoje é fruto dessa discussão constituinte. Por quê? Eu vejo nos discursos dos deputados que o servidor era muito assediado, justamente porque algumas garantias não existiam. As garantias que hoje estão lá na nossa lei maior. E havia uma crítica que muitos fizeram, o próprio Ulisses Guimarães fez, de que com a Constituição tão garantista e dirigente como ela ia se tornar o Brasil ingovernável. Saiu no jornal. Você lembra do Ulisses, Cristiano? Eu também lembro do velhinho. Morreu num acidente de helicóptero. Ninguém achou mais ele.
Reza a lenda que ele está numa ilha caribenha até hoje, com seus 140 anos. Mas o Ulisses dizia, olha, o Brasil, cuidado, gente, vocês vão tornar o Brasil um país ingovernável com esse tipo de política extremamente garantista e protetiva. O Ulisses Guimarães, no entanto, ele deve estar ali nessa foto, ele foi o pai, né, o grande condutor aí das discussões da Constituição Federal. E pode passar slide, Daniel. Mas, assim, passados já 30 e poucos anos, né? Ou mais, 30 e poucos anos da promulgação dessa nossa carta, bom, mostrou-se que o Brasil continua, se está ingovernável, não é por conta dela, né? Se está ingovernável, ela não acredito que seja culpa das garantias constitucionais, mas a gente vai falar um pouco mais disso, e eu chamo atenção para esse slide aí, gente. Por quê? Dentro da teoria da Constituição e daqueles que são, assim, adoradores do constitucional, a gente pode imaginar que a Constituição resolveria os problemas por si mesma, que basta mudar uma Constituição que a gente muda o país. Será? É que mudando uma lei a gente muda o país? Será que colocando na Constituição é garantia de mudança? Bom, se vocês lerem ela, leiam, tá? Quem está com tempo, agora nessas nossas ferinhas aí entre o semestrinho, vai na Constituição, vai para a beira do Paraguai e leia a Constituição. Artigo, preâmbulo até o ADCT. Para você entender que muita coisa que está ali não é cumprida. E já deu tempo de se cumprir. Muita coisa. Então, eu acredito que a Constituição leva uma culpa que não é dela e leva um fardo que ela não pode suportar. Porque ela não é tudo isso. Não é através de uma lei que a gente vai alterar o mundo, nem o Brasil, nem lugar nenhum. Né? E nesse sentido eu volto depois, mas eu quero que vocês anotem aí 3 autores, para vocês entenderem um pouco de sistema de organização do direito administrativo, dos servidores públicos, da organização do serviço público, administração, máquina administrativa e orçamento. Leiam Max Weber, leiam Niklas Luhmann, é difícil? Mas não é impossível. Vamos ler comentários deles também, sobre eles, de autores do nosso país, e leiam, também não é fácil, o Sérgio Buarque de Holanda. Tá? É interessante, eu estava falando hoje com o meu querido Conde, hoje, porque a gente dá umas dicas jurídicas, né? E eu pego dicas históricas para ele, com ele também. Isso que é bom ter amigo inteligente, a gente vai escalando esse povo, né? E aí ele comenta, né, comentou comigo, a gente conversando um pouco, que o Weber, alemão, né, trouxe o que o servidor público deve ser, um ponto de vista alemão, um ponto de vista de uma época também que não é a nossa mais, enfim, fala sobre burocracia e fala sobre o serviço público num ponto de vista bem europeu. E o Sérgio Buarque de Holanda traz o brasileiro no seu nascedor ali. Por que ele é assim, né? Raízes do Brasil é o nome do livro, recomendo a vocês, né, que leiam também, porque ele mostra o brasileiro e por que o Brasil é assim e por que as coisas estão como estão, certo? Então, essa burocracia, esse sistema trazido e defendido pelo Weber e comentado, né, pelo Weber, nem sempre se aplica ao Brasil, porque a gente não é alemão, nós não somos esse povo que Weber mencionou, com todas as qualidades, com todos os defeitos de cada povo, né? Me dá licença agora para a gente falar das diferenças que temos, mas aí vem o Luhmann. A gente tem nichos na nossa vida como ser humano. Tem a política, tem a economia, tem o direito, tem, enfim, a música, nós temos locais, temos áreas, essas áreas se comunicam, mas eu não mudo a sociedade através do direito. É muito difícil isso acontecer.
Vocês querem ver uma consequência, uma, bem-sucedida, da lei que mudou o comportamento? Daniel, pensa aí, uma lei que mudou um comportamento. Falem aí, gente. Vocês que estão assistindo, uma lei que mudou mesmo o comportamento. Vamos lá. São exemplos. A gente vê que leva tempo, por exemplo, a Maria da Penha, se você for analisar, que levou tempo para conseguir alguma coisa. Ou aquelas leis que obrigam o ensino escolar de culturas africanas e indígenas nas escolas afro-brasileiras também, agora que estão começando. O Estatuto da Pessoa com Deficiência já tem 5 anos, ainda tem gente que fala PNE, por exemplo. Então, leva um tempo as pessoas acostumarem, né? A própria legitimação pelo procedimento que o Niklas Luhmann tanto fala, ela realmente leva um tempo para acontecer. Às vezes passa geração para poder ter uma diferença sensível na realidade do efeito de alguma lei. Pois é, o divórcio, o Cristiano está falando, né? Quantas consequências na família houve por não ter essa alternativa? Era desquite, mas a mulher ficava traumatizada. Na década de 80 ainda era um estigma muito grande. Em 70 a gente tinha o Estatuto da Mulher Casada, gente. A mulher casada é relativamente capaz. Então, se você pensa, isso é 50 anos de intervalo aí, né? Ah, é muito, professor, é muito para você que tem 18 anos. Para o direito, que é milenar, né? O voto feminino de 1930, né? Década de 30, não 1930, no Brasil. Enfim, querem ver uma coisa, mas querem ver um tapa mesmo que a lei deu e, puf, voltou? E foi um furor, assim, eu acho que eu nunca tinha visto um negócio daquele. E eu não vi nada parecido. Cinto de segurança. Quando veio o Código de Trânsito Brasileiro, se eu não me engano, é 96, agora eu não me lembro o exato, mas assim, ninguém usava cinto, meu povo, ninguém usava cinto. Segurança. Era artigo desnecessário no carro, era opcional, né? Brincadeiras à parte, mas era. Ninguém usava cinto. Quando veio o Código de Trânsito Brasileiro com uma multa pesada para aquele que não usa cinto, e o capacete na moto, nossa, aí mudou. Eu sei que tem gente que não usa, eu sei que tem cidade, dentro da cidade muita gente não usa, não estou falando que é certo, né? Estou falando que é real, mas a lei mudou a sociedade, incrível, assim, foi uma alteração drástica, foi muito interessante. Mas, em geral, a lei não muda a sociedade. Ela demora muito para alterar a sociedade, né? Tem uma série de outras coisas que têm que ser reafirmadas para poder impactar na vida mesmo de cada um, né? Pode mudar o slide, e nesse sentido, a gente pergunta, tá, mas os servidores, professora, vamos lá. A Constituinte, então, como eu já disse para vocês, tinha medo dos servidores ficarem desamparados, já que nós estávamos saindo de um período ditatorial, do regime militar, e isso poderia causar, assim, era o novo, né? O novo, não se queria trazer perseguição para servidor, se queria um grupo de servidores estáveis, fortes, para sustentar a máquina pública, independentemente do governo que chega. Gente, quem trabalha em ente municipal e já sofreu alteração de prefeito, assim, quando dá um afastamento liminar do prefeito ou do chefe ali, etc., vocês sabem que são os servidores efetivos que seguram a peteca, né? Aconteceu já em cidades de uma semana ser um prefeito, na outra ser outro, na outra voltar o outro, na outra ser o outro de novo, e vai sucedendo. E os cargos comissionados exonera, recontrata, exonera, recontrata. Se não tem um corpo estável e efetivo ali, não tem governo, né? E aí, nisso, a gente pensa numa diferença boa, tem que ter. Diferença entre problemas de Estado e problemas de governo.
certo? O governo é transitório, o governo é mão na massa, o Estado permanece, entre aspas. Nada é sólido, tão sólido assim, né, gente? Eu sei que cada palavra que a gente fala aqui agora dá uma discussão. Mas o governo passa, o Estado permanece. Então, o servidor público é do Estado, ele não é do governo, exceto os cargos em comissão. Esses são do governo. E é necessário ter? É necessário ter. Vamos discutir isso. Mas será que o foco dessa reforma, que está um bafafá danado, né, sobre ela, será que o foco é desfazer garantias? O foco é cuidar das garantias nocivas ao nosso Estado? E aí, será que o servidor público ele é nocivo ao Estado? Eu já vi gestor falar que o servidor público era um câncer que comia a administração. Aí você faz aquela cara, né, de vaso ornamental, porque será que é o servidor o problema? Ele faz parte do problema, mas será que ele é o problema? Vamos mudar o slide? E aí, Daniel, você que é servidor? Você é servidor, né, para todos os efeitos criminais. A todos os efeitos criminais, qualquer pessoa que passa debaixo do teto de uma repartição pública tem chance de ser servidor para fins penais, né? Remuneratórios que é diferente, mas... Foi lá plantar a planta na frente, lá no campus, caiu o teto na cabeça dele, servidor. Caiu porque ele puxou a raiz, caiu porque, né? A gente sabe que não é fácil também ser servidor no Brasil, e vamos conversar sobre isso. Bom, houve reformas, sim, houve reformas. Houve no governo FHC, no governo Lula, não diretamente, tá? E no governo Dilma. Quem disser que só fulano, ciclano faz mentira. Teve reforma e alterações, né? No governo Lula, praticamente não, mas no governo FHC, muitas reformas. No governo o FHC chegou a criar um ministério transitório, né? Para poder só mexer com reforma mesmo. Que era gerido pelo Paulo Bresser, a ideologia dele. Exatamente. Então, eu quero que vocês pensem que hoje, que a gente viveu aí, ó, de 2003 a 2016, um tipo de pensamento do mesmo partido. A partir de 2017, a coisa mudou e agora com o governo Bolsonaro a gente tem outra visão de gestão pública, tá? Sem julgar, sem dizer, quero dizer para vocês que eu não estou pondo peso aqui, dizendo que o governo do fulano foi melhor que o do ciclano, porque é muita coisa para pensar, tá? Mas vamos mudar aí, Daniel, que eu vou falar do governo Fernando Henrique a princípio. Veja, o governo... o Fernando. Bonitinho. O Fernando Henrique, ele é um sociólogo, respeitado, escritor. Então, quando ele ganhou a eleição, tu te lembras disso, Daniel? Quando ele ganhou? Eu não era nascido. Acabou a live. Não lembro. Eu lembro da segunda do Lula. A primeira dele, não. Acho que quando eu nasci, ele já tinha até resolvido o apagão. Quando você nasceu, ele já era, acho que bisavô, sei lá. Mas, ó, Fernando Henrique, a mulher dele, Dona Ruth Cardoso, muito respeitada também, fez trabalhos, assim, na assistência social. Ela idealizou muitos dos programas que depois em que houve sequência depois no governo Lula, mas ele foi reeleito, FHC, e ele buscava um serviço público com avaliação de desempenho nas reformas dele, flexibilizou muita coisa, inclusive a estabilidade. O regime jurídico único foi flexibilizado também, tem o pessoal CLT que trabalha em órgãos públicos. Nós temos ajustes fiscais no governo Fernando Henrique, privatizações, tá? E direitos não tão rígidos, garantias não tão rígidas para o servidor. Se a gente for verificar, retoma-se, então, agora,
uma ideia do FHC. Uma ideia neoliberal, uma ideia de que a máquina tem que ser o mínimo possível. O Estado é um elefantão branco, vamos falar assim, bem rasgado. O Estado é um elefante branco para os neoliberais, e ele precisa se libertar de alguns pesos para poder fazer a função precípua dele. Tá? Então, para essas reformas, o interesse público é diferente do interesse público do governo que sucedeu, que foi o Lula, certo? Então, esse nicho de flexibilização, privatização e cortes nos direitos, isso mudou quando o Lula entrou, tá? Aí clica aí. Bom, Lula praticamente não mexeu, Dilma mexeu através de medida provisória, depois convertida em lei. E ela basicamente extinguiu ministérios, cargos de alto escalão e mexeu pouquíssimo nas garantias, né? Do escalão da ralé, do restante, né? Do pessoal ao qual eu me encontro filiada. Professor, né, gente? Que é coisa mais serviço público básico do que professor, não tem quase, né? Quase que a gente... Tanto que a Secretaria de Saúde e de Educação são os inchaços do Estado. Quer ver a galera tá na educação, quer ver o povo tá na saúde. Todo o restante funciona com uma estrutura menor. Então, o governo Dilma também não foi um governo que enxugou muito, não. Ele enxugou no alto escalão. Bom, coincidência ou não, em 2016, ela foi impeachmentada, né? Sofreu impeachment, foi retirada, pediram para ela sair. E o Daniel tá quieto, tá todo mundo quieto. Falem, por favor. Eu fico nervosa, eu penso que eu estou travando. Não, tá dando tudo certo, Vanessa. Pode mudar, que é só mostrar a mamãe Dilma para vocês. Em seguida veio quem? Quem? O Bolsonaro. Bolsonaro apresenta, então, a PEC 32/2020. Ele está de máscara porque nós estamos passando por esse momento. Eu achei interessante a escolha ele da quer foto alterar dele. a Constituição. Bonitinho, que ficou azul, tudo azul, gostei. Vai ser o maior período de tempo que vai ficar com máscara aqui na live. Você está falando. Bom, então o Bolsonaro, ele pretende alterar a Constituição. Dilma fez medida provisória que converteu-se em lei ordinária. Isso quer dizer que a alteração do que o Bolsonaro propõe mexe na nossa lei maior. Altera lá em cima. Aí vem uma lei infraconstitucional que, dependendo do conteúdo dela, ela estará inconstitucional, porque a gente mexe lá em cima e quando vem uma lei batendo de frente com a Constituição, ela é inconstitucional, é declarada inconstitucional, né? E as leis pretéritas lembram disso, né, gente? As leis que já estão aí, vigendo, valendo, que se chocarem com as normas constitucionais a partir do momento em que essa PEC for sancionada e passar por todos os trâmites, essas leis, elas caem. Pelo menos nos aspectos em que contrariar a Constituição. E aí vem a questão, será que os servidores que já estão na ativa serão atingidos? Valesca, só depois, teria como, não sei se você, eu não lembro agora do slide se você tinha feito esse planejamento, mas teria como fazer um paralelo entre a emenda 19 de 98 do FHC e essa PEC 32 do Bolsonaro, pelo menos aspectos políticos, ideológicos, que eles têm algumas coisas em comum, né? Porque a Constituição ela buscou trazer um modelo burocrático de gestão pública, né, se afastando do patrimonial, que era uma coisa de compadrios e coronelismo, e essas duas de agora elas buscam um modelo mais gerencial, né, uma maior abertura, tanto que além de mexer com servidores, eles também fazem uma alteração nas competências do Congresso e do presidente para dar uma maior liberdade ao executivo, que é uma das coisas que o Paulo Guedes coloca no texto que ele encaminha ao presidente quando ele vai encaminhar
a proposta da emenda, né? Aí, se você tiver como fazer pelo menos esse paralelo político-ideológico para poder mostrar comparações, o que foi flexibilizado, acho que seria interessante, talvez. Até para mostrar que não é uma coisa de agora, né? Já é um pensamento que existe há um certo tempo e a gente está só redescobrindo ele, digamos assim. Estamos revisitando, né, Daniel? Muito bem colocado, né? Aquele desenho que aparece no WhatsApp, muito bem colocado, o tijolinho. Por quê? O Bolsonaro vem com a mesma linha de pensamento, não podemos dizer que é idêntica, eu nunca vou criar nada absoluto na cabeça de vocês, hein? É tudo para a gente refletir, ponderar, pensar, e eu altero meu pensamento também. Mas, assim, o Fernando Henrique e o Bolsonaro têm a mesma linha de gestão. Pelo menos é para ter. É estranho comparar o Fernando Henrique ao Bolsonaro, porque como pessoas eu acredito que eles são totalmente diferentes. Mas como pensamento ideológico, eles têm tudo a ver. Eles querem uma administração gerencial, como o Daniel falou, governança, governabilidade, inovação, eficiência. Tanto que Bolsonaro quer avaliação de desempenho, flexibilização dos direitos, fim da estabilidade em alguns momentos. E eu ouso dizer que a PEC é mais drástica do que a emenda constitucional de 98, porque ela ainda é mais agressiva. E ela traz aberturas para um aumento dessas alterações. Ela não acaba em si mesma, ela abre espaço para maiores alterações, igual você falou, da presidente da República com mais autonomia. A obrigatoriedade de ter aquela lei complementar geral, né, tanto para regular os cargos que vão deixar de ser típicos de Estado, parecido com RJU, quanto até mesmo para a própria avaliação de desempenho, que está desde a emenda de 98 e ainda não tinha sido regulamentada, né, que Paulo Guedes se comprometeu. Mas você acha que não estava na Constituição, que não foi regulamentada? Eu acho que não teve a lei para poder regulamentar a dispensa do servidor no caso de... dispensa não, né? A demissão do servidor no caso da... Engraçado. Tem estágio probatório para quê? Eu trabalho na avaliação anual também, né? Avaliação anual. Entre município e estado, gente, eu entrei em 2006, 14 anos, né? 14 só? Meu Deus! 14 anos de administração pública. Eu nunca vi ninguém, nenhum colega ser exonerado, demitido, no caso, que é pena, no estágio probatório. E é cada figura, gente, que aparece. E será que inserir isso na Constituição muda alguma coisa? Se o Bolsonaro... Cristiano e os comentários, adoro os comentários. Se o Bolsonaro for um liberal, eu sou a Dercy Gonçalves. Né? Mas, assim, ele traz uma bandeira... É estranho, né? Ele traz uma bandeira parecida com a do Fernando Henrique. Embora sejam pessoas totalmente diferentes. Mas vamos entrar no técnico mesmo, lá na lei? E, Daniel, só para complementar... Sim. Disso mais um pouquinho no final, mas realmente, será que esse patriarcalismo e esse parentesco, essa importância das pessoas em vez dos cargos, isso vai mudar com a mudança da Constituição? Leiam depois a PEC. Daniel vai mandar o link da PEC para vocês. Ela não é grande, ela é pequenina. Hoje eu acordei com essa noticiazinha aqui, ó. Não deu tempo de assistir ainda. Eu comecei, mas não terminei. Hoje foi o dia de luta contra a reforma administrativa. Uma frente parlamentar que defende o servidor público fez essa live tem umas 2 horas e pouco, por isso que eu não consegui assistir inteirinha. E, né, deputados e demais senadores, etc.,
desfavoráveis a essa reforma fizeram essa live. Direto está tendo, né, sindicatos promovendo luta contra a reforma. Hoje a PEC está suspensa para ser debatida em 2021. Eu acho que o corona, ele alterou as prioridades aí, né, do pessoal. E a eleição, vamos falar sério, a eleição, ela altera as prioridades, porque todo ano mundo... eleitoral, né, não é bom ter mudança. Todo mundo vai para as bases defender a eleição dos seus prefeitos, seus vereadores do partido, etc. Então, não era uma época de cabeça para pensar na reforma. E aí ela vai ser debatida em 2021 novamente, mas 2021 está aí, né? Nós vamos virar o ano e nós não vamos mudar os problemas. Então, aí, tá tudo aí, corona, tudo igual. Só vai virar o númerozinho aí, né? Mudar a década. Só o exercício financeiro. Ave Maria, verdade. Altera o exercício financeiro e os problemas continuam os mesmos. Então, hoje, pode mudar o slide, a PEC está suspensa. E os protestos dos sindicatos contra a reforma são crescentes, né? A reforma saiu de férias, mas a reforma volta em breve. Eu acredito que tão logo que o Natal passe, começa a reforma. Então, ó, o que se pensa? E aí, Dani, eu vou pedir para você mandar o link da mensagem da proposta de emenda constitucional 32. Uhum. Se pensa. E o que a gente lendo a mensagem, a gente enxerga lá, explicitamente, está escrito, não inventei roda, que a reforma quer agilidade e eficiência, que, apesar dos altos salários, e apesar do grande... Não, ô Daniel, não precisa colocar na tela, não, só joga nos comentários do YouTube para o pessoal pesquisar depois, tá? Deixa o slide e isso. Deixa o slide e joga o link lá. Ah, não é você que está mexendo. Não, deixa os slides, passa lá para o Jefferson os links que eu passei sobre a reforma. Tem a mensagem, você pode jogar aqui no comments, tem a própria PEC e tem depois o link para a palestra no YouTube do pessoal da Frente Parlamentar em favor do servidor, né? E aí, automaticamente, contra a reforma. Isso. Atuação. Foco em servir, que é, segundo a mensagem, servidores servem ao povo e não a si mesmos. Retribuição justa ao serviço público prestado. Uma inovação, fazer mais com menos e um dinamismo, que, segundo a mensagem, necessita ser fomentado. Isso aí está meio baqueado no serviço público. Ok, beleza. Sim, porque quando a gente pensa no servidor, pode mudar o slide. O Estado custaria muito e entregaria pouco, e o servidor é visto como um cidadão que ganha muito e faz pouco. Né? Aí eu pus o carimbinho aí para vocês lembrarem dos coleguinhas que são servidores públicos, porque fica ali batendo carimbo, todo o filme, toda a novela. Carimbo e crachá, né? Que a gente assiste, o servidor está lá naquela lerdeza, batendo carimbo. Não, mas aqui não pode, aqui não é meu setor, dirige o seu setor ao lado. Sempre aquela má vontade, né? Desânimo. Bom, nós teríamos que ter mais umas lives aí para comentar sobre isso. Não deixe de ser uma parcela, assim, do serviço público, representada por essa pessoa, digamos assim, acomodada de modo péssimo, né? Não deixa de ser uma parcela, mas não é a maioria. Não é a maioria. Não é. Nem em nenhum das esferas, nem municipal, federal, estadual, não é o que eu vejo. Geralmente é mais a tecnologia que o servidor usa que atravanca ele, ou legislações desatualizadas. Por exemplo, muita coisa de patrimônio aqui no estado do Mato Grosso não dava para resolver até que o
governo atual editou uma lei deste ano para conseguir mexer algumas coisas, porque tem alguns setores em específico que são mais deixados de lado na agenda política, e um dos principais setores deixados de lado são os servidores mesmo, então a gente acaba perdendo. Às vezes a pessoa tem vontade, mas falta o ambiente técnico, né? As ferramentas tecnológicas, as ferramentas legais, normativas, para conseguir desemaranhar o processo, né? A culpa não é só do servidor. Eu me lembro em momentos que eu tive que levar computador para trabalhar, pegar, assim, o desktop que estava lá, por um motivo ou por outro não funciona, e as coisas não resolvem assim, ó. Liga lá e manda vir. Não, não é assim, vai demorar para vir, tem estação ainda para fazer, papá. Você traz seu computador, você traz sua cadeira para trabalhar. Por quê? Porque o fulano é ruim, porque o chefe é não sei o quê? Não, porque demora. Só que a gente precisa desempenhar nosso papel, nosso trabalho. E colegas ainda imprimem em casa, porque não tem condição no momento de se imprimir no serviço público. Então, assim, é uma pecha, assim, uma caricatura que se faz do servidor cruel, sabe? Porque já há um desestímulo por vários motivos. Ainda você fala que o cara é incompetente, não é desanimador, é para enterrar a pessoa, sabe? De tanta letargia. Mas, voltando ao caput do artigo 37, eu quero, voltando à letra fria da lei, né, como diriam os juristas e jurisconsultos aí, ó, nós temos princípios diferentes agora, se aprovada a emenda. Impessoalidade, já era. Imparcialidade, é novo, pelo menos no 37, no caput do 37. Unidade, coordenação, boa governança, subsidiariedade. Então, o LIMP, esquece o LIMP, tá? Quando a PEC for aprovada, essa sigla vai ter que aumentar. São vários outros princípios inseridos no artigo 37. Legal, isso mostra uma intenção, não mostra de jeito nenhum um plano gerencial. Não mostra de jeito nenhum como é que vai ser, como é que vai fazer. Mas mostra uma ideia de como é que nós vamos trabalhar com o serviço público, pois são princípios explícitos da administração pública inseridos no artigo 37. Para todos, Estado, município, DF e União. Ok. Passa lá, Daniel. Outro detalhe, passa Jefferson, obrigada. Esse ponto é o bafafá. 5 vínculos. 5 vínculos jurídicos. Então, se a gente tinha um regime jurídico único na Constituinte, aqui a gente tem 5 vínculos. Então, a gente vai ter, a gente vai ter o pessoal da antiga, que pode ser regime jurídico único ou CLT. E tem o regime, as leis estaduais, para quem é estadual, a federal para quem é federal e a municipal para quem é municipal. E vai ter o povo novo que vai entrar depois da PEC, que vai ter 5 vínculos. O vínculo de experiência, o prazo indeterminado, a carreira típica de Estado, o vínculo por prazo determinado e os cargos de liderança e assessoramento. Como assim? Lápide do servidor não é aqui, é na lápide ao lado, né? Bom, passa, fazendo favor, Jefferson. Vejam, nós temos 5 formas aí de analisar que natureza tem seu serviço dentro da esfera pública se você passar num concurso depois da PEC. Vínculo indeterminado, por tempo indeterminado. É o servidor típico, é o servidor padrão, é o servidor, o agente administrativo da prefeitura, é o professor, é o recepcionista, é o técnico de enfermagem da unidade de saúde da família, é esse cidadão. Tem certeza, professora? Não, não tenho certeza, eu vou explicar depois. Ninguém tem certeza ainda de nada. Mas esse cara vai ter que entrar para o concurso
vai ter que passar pelo vínculo da experiência por 1 ano. E quem vai ficar de fato? Digamos que tem 30 vagas para técnico de enfermagem. Você passou em primeiro lugar. Só que você teve uma experiência de 1 ano. Nessa experiência, você não foi muito bacana. Então, você talvez não fique entre os mais bem avaliados. Se tinha 30 vagas e chamaram 40, e você ficar em 31º, você rodou, mesmo tendo passado na prova como primeiro lugar. Pelo menos, gente, é o que se desenha agora. Professora, mas daqui 2 anos eu vou falar e vou falar nada disso aconteceu. Pois é, nós estamos num trâmite do procedimento ainda. Nem precisa 2 anos, né? Primeira discussão, primeira comissão que passar no CCJ já corta um monte de coisa, já altera. Outro detalhe, quem é servidor público aí fica esperto, porque estavam querendo essa mudança para os que já estão na ativa. Gente, isso pode acontecer. Tá? Embora não se coloque alguns incisos e alguns artigos da mudança para os servidores que já estão na ativa, tudo pode acontecer ainda. No decorrer dos debates, né? A gente tem os militares que estão fora disso, a gente tem o judiciário, né? Legislativo. Fora. Os membros, né? Os membros de poder, no caso. E daí eu tenho que falar de outra coisinha para a gente prosseguir. Então, não basta você passar no concurso de provas, de título, você tem que ficar entre os bem avaliados depois da experiência. E no caso dos vínculos indeterminados é de 1 ano. As experiências variam conforme o seu cargo. Tá? Os cargos típicos de Estado. Esse é o procurador, esse é o fiscal. São as atividades, bom, pelo menos até o momento, os cargos típicos de Estado são aquelas atividades que você não imagina uma delegação para terceiro. Você não imagina que aquela função pode ser delegada para terceiro. Existe professor na iniciativa privada? Sim. Existe fiscal do IBAMA terceirizado? Não, não pode. Então, essas carreiras são típicas do Estado. Esses vão ter uma experiência de 2 anos, esses serão estáveis, os demais não serão estáveis, porque dependendo do seu índice de desempenho, você pode ser mandado embora. E tem um detalhe, nós temos que falar ainda da lei complementar, mas a lei complementar definirá o que é cargo típico de Estado. Tá? Pode ser que o professor entre típico, difícil. Uma pergunta, seria o caso de uma norma constitucional contida ou limitada? Se não tiver a lei definindo, não vai ter cargo típico de Estado ou todos se encaixam? Porque por questão de agenda política, né, eles podem postergar a lei complementar e aí nunca vai ter cargo típico de Estado. Mas isso vai resolver. Isso entra resolve, com a ADO? Porque os ou a própria lei vai brotar rapidinho, sabe por quê, gente? São cargos estratégicos, são cargos de grande relevância, vamos dizer assim, é uma categoria articulada, são categorias diferentes da categoria de técnico administrativo, de assessor não, porque assessor é assessoria, né? Mas, assim, daqueles cargos bem instrumentais, esses são diferentes porque eles são organizados. E não cai numa vala comum fiscal da Receita. Fiscalização você não pode delegar. Representar os interesses do doente, você não pode delegar, você não pode ter advogado privado fazendo vezes de procurador. Né? Não é correto fazer seletivo para esse cargo. Porque não pode ser temporário. Então, só eles serão estáveis com a nova reforma. Tá? E eles vão definir, sim.
vão definir é a própria jurisprudência que vai começar a estabelecer, porque se eu sou carreira típica de Estado por natureza, e estão querendo tolher meu direito, dizendo que não tem a lei, eu vou entrar na justiça. Com certeza, os sindicatos de servidores, né, provavelmente vão entrar. Então, sim, a gente precisa de uma regulamentação, mas ela não vai ser motivo para essas categorias se acanharem, não. Elas são mais, inclusive, são mais organizadas, né? Então, pode passar. Esses são os típicos de Estado, esse povo é diferenciado. Bom, contrato de experiência vai ser isso, então. Quando você passa no concurso, tem ainda um purgatório, né? Para você pagar. E depende do cargo que você estiver. O que é o bafafá da reforma, gente? Essas proibições. Não vai ter mais. E aí é a grande festa, né? No comentário sobre a reforma. Não vai ter mais férias superior a 30 dias. Não vai ter mais adicional por tempo de serviço. Nem licença-prêmio. Nem redução de horas de trabalho sem reduzir o seu salário. A aposentadoria não vai ser mais punição. Não podemos colocar a aposentadoria como forma de punir. Então, quem pisar na bola vai ser demitido mesmo. O valor da função gratificada não se incorpora jamais aos vencimentos do servidor público, a remuneração do servidor público. Legal. O problema é para quem vai valer. Né? Determinados locais aí do Brasil diz o seguinte: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Será que vai valer para todo mundo? Que a maioria dos servidores já não tem férias superior a 3 dias. Licença-prêmio, a União já não concede faz tempo. Eles têm a licença capacitação agora, que você tem que comprovar que está fazendo um curso pelo 8.112. A aposentadoria como modalidade de punição, um dos principais casos que eu me recordo, não entra na emenda, na proposta de emenda, né? Exemplo, magistrados. Magistrados não são demitidos, né? Eles são aposentados como modalidade de punição. Recebem aposentadoria proporcional ao tempo que trabalharam. Eles não estão na reforma, né? Servidor, o servidor comum não tem aposentadoria compulsória. Não tem. Ele é demitido. Então, cabe a gente saber para quem vai valer isso aí. Outra coisa que eu achei muito, que eu tenho que falar para vocês, que é muito esquisita. Direto, muitas vezes, os municípios entram em contenção de despesa no final do ano, né? Acaba o dinheiro, mas não acaba o ano. Então, lá para setembro, começa aquela coisa, nós vamos trabalhar 6 horas por dia, serviço externo, vou trabalhar só 4 horas por dia, 6 horas em expediente interno e não mais 8, como era antes. E baixa um decreto e altera esse tempo de atendimento às pessoas como uma forma de conter gastos. Nesse caso, será obrigatório que se reduza os salários. Não é mais pode reduzir o tempo de trabalho. Não, deve-se reduzir os salários. Os vencimentos, né? As remunerações. E aí você fica à mercê do que a administração vai precisar fazer. Enquanto de antecedência vão avisar isso? Você que compromete seu salário integralmente com as despesas da casa? Até porque a grande maioria dos servidores não recebe muito, né? Você vê ano passado mesmo, quando o Mauro Mendes fez aqueles pagamentos escalonados no Estado, ele pagava praticamente 80% da folha de primeira, que eram os salários até 5 mil. E depois que sobrava. Então, assim, a maioria das pessoas vive apenas com o que tem para comer mesmo. Aí você vai me dizer, professora, a pessoa vai ter que fazer contenção de gastos também? Ela vai comer só 6 horas por dia, em vez de 8. Está na moda, né? Jejum intermitente.
a gente for pensar, professora, 5 mil é meu sonho de consumo, 5 mil. Sim, eu sei. 3 mil, 2 mil, sei lá, 4 mil. Acontece que você se planeja, né? Você tem gastos, tem pendências para pagar a partir do quanto você ganha. E outro detalhe, que a gente tem que deixar para uma outra live, o endividamento do servidor público. É aquela ilusão de que, poxa, eu sou estável, então eu tenho crédito infinito, eu posso gastar porque eu sempre vou ter salário. Né? E aí a gente tem uma legião de pessoas devendo, quem recebe não é nem o servidor mais, é a Caixa Econômica, é o Bradesco, é o Itaú, que o dinheiro 30% comprometido de consignado, né? 30% de consignado e o resto de cheque especial, de cartão. Acabou o salário do cidadão. Mas, enfim, problema para outra live. Vamos ter que usar os economistas da Unemate para debater conosco, né? O problema do endividamento do servidor. Muito sério isso, muito sério mesmo. Bom, vamos passar o slide. O vínculo por prazo determinado é o nosso atual temporário, que desempenha uma atividade transitória. Então, já tem lá as naturezas dos cargos temporários. Sazonalidade, né? Se é um tipo, vamos imaginar que é só para agora contratar ação de pessoas, o coronavírus, frente de combate ao corona, é uma calamidade, é um problema maior do que a gente imaginava. A sazonalidade é cíclico. Vou contratar o Papai Noel e seus ajudantes no Natal, é cíclico. Pessoal do IBGE, né? Quando vai fazer censo, coisas assim. Concurso para Papai Noel, vocês nunca vão ver, né? Só se, de repente, não posso falar nunca, né? Então, assim, a sazonalidade é determinada, é um prazo do contrato. Calamidade também, porque só enquanto durar as consequências ou o próprio ato. Agora, sob demanda é uma incógnita para a gente, porque é uma novidade. On demand. E aí? O que é esse sob demanda? O que pode ser feito sob demanda? Chegar perto de fechar a folha, eles contratam um monte de gente para trabalhar na Cefaz, e aí fechou a folha, manda embora. Jesus, não, aí não. Só quando tem serviço. É a SAD, né, que paga. Meu povo, eu não sei, sob demanda vai ser uma novidade, tá? E nem arrisco a colocar aquilo que os autores estão arriscando dizer, porque a gente não sabe. Tá, vamos para a próxima. E aí eu pergunto para vocês, pode ir para o próximo, isso, lei complementar, aí tem lá, eu cafifei ali no artigo 37, que fala que um dos princípios que a gente vai ter que obedecer é o da subsidiariedade. O que é subsidiariedade? Você lembra, Dani? Subsidiário é que se não tiver alguma coisa, você usa o outro. Então, acredito que se essa lei complementar nacional, né, não vai nem ser federal, vai ser nacional nesse sentido. Se os estados e os municípios não criarem, enquanto não criarem a deles, vai valer o que a União colocou no papel. Então, assim, a autonomia, aí vai ter uma briga de constitucionalidade grande, ao meu ver, por mais que isso não esteja sendo discutido na hora que se levanta as bandeiras da reforma. Lei Complementar Federal vai dispor sobre as normas gerais do servidor público. Não federais apenas, mas do Brasil inteiro. Então, esse princípio da subsidiariedade vai funcionar assim. O que a União não regulamentar de regra para o servidor estadual e municipal, aí o Estado e o município podem dizer. Caso contrário, é a União que vai ter competência para dizer direitos e para dizer garantias do servidor no Brasil inteiro. Aí essa diferença que o Daniel falou de federal e nacional. Federal seria se a lei dispusesse sobre os servidores federais.
Lei 8.112/90, né? Agora, Um exemplo interessante, você que vai valer para todos. Você é lá da servidor da Barra, você vai ter a lei federal dizendo direitos e dizendo obrigações. Fala, Dani. um exemplo que eu acho interessante para falar sobre isso, dois, na verdade. Um foi aquela discussão que teve com relação aos aumentos que prefeitos e governadores faziam do teto da Lei 8666, para você poder fazer compra direta. Porque a União lá dizia que o chefe do executivo ia fazer esse aumento, eu acho que é o artigo 120 da 8666. E esse chefe do executivo, a gente não sabia se era o chefe do executivo federal no âmbito da União, e daí cada chefe de executivo no âmbito do seu ente político poderia fazer, que foi o que eles fizeram, até o TCE do Mato Grosso, se eu não me engano, entende assim, ou se você tinha que esperar o chefe do executivo federal fazer essa mudança nacional. Então você tem uma discussão se são os 17.600 do Temer, ou se são, por exemplo, tem lugares que são 30 mil, se eu não me engano. Tinha lugares que foram aumentando, foi diminuindo. Então, assim, você acaba tendo um problema de autonomia política, porque você tira. É diferente como é, por exemplo, o processo administrativo, que tem muitos municípios que não têm a lei do processo administrativo. Aí você usa a lei federal. Agora, se você. Isso, só que se você for utilizar ela direto e daí você só pode regular aquilo que ela não fala, aí é uma afronta à própria a divisão de competências, né, no âmbito da federação. Você acaba afetando o pacto federativo, que a gente já tem um federalismo às avessas, né? Era uma coisa só e forçaram a divisão de cima para baixo. Então, os estados e os municípios acabam ficando reféns da União. Com isso, com essa lei federal criando e dizendo como que eles têm que agir, essa disputa federativa, né, acaba piorando, porque você tira a autonomia política dos órgãos. É complicado. E o Brasil, olha o tamanho do país, olha a diferença de uma cidade de São Paulo para uma cidade pequenininha do interior. É muita diferença, muita discrepância. São cargos desnecessários em uma cidade, necessários em outra. São uma coisa que a gente, inclusive, por exemplo, dentro da própria lei do procedimento administrativo disciplinar, a liberdade é muito importante, porque a gente, por exemplo, no Tangará da Serra instituiu o termo de ajustamento como se fosse um termo de ajustamento de conduta internamente, antecipando, né, conciliação, mediação no ambiente, na esfera da administração pública, o que na lei federal faltava. E o valor dos precatórios, né, o detalhe sobre lei de pagamento de precatório, que cada município vai estabelecer também algumas diretrizes, enfim. Mas eu nunca tinha pensado o contrário, né, que a lei estadual só vai poder regulamentar aquilo que a federal não trouxer. Talvez isso seja discutido depois como uma afronta mesmo ao pacto federativo. Acho que vai depender do que a lei complementar dispor, né? Porque se for normas gerais, eu acredito que não teria problema. A questão é que normalmente o legislativo federal ele costuma dispor normas gerais específicas, né? Mas, a gente Daniel, acaba... a gente tem uma autonomia administrativa do Estado, uma autonomia administrativa do município. Como é que a gente vai deixar a União legislar sobre os servidores do município? Eu não acho que isso aí vai... Bom, enfim, eu acredito que vai dar muita conversa esse... Quando chegar nesse ponto da reforma, né? Da discussão, que ainda está sendo bem incipiente, não estou vendo quase ninguém falar nada com nada, na verdade, justamente porque está começando, né? Tem muita alteração ainda que vai ser sugerida, e tem que acompanhar,
Quem quiser ser servidor ou quem já é, tem que acompanhar. Vamos lá, para a gente não se alongar demais. Decreto, por exemplo, essas autonomias serão concedidas ao presidente, maior liberdade para o presidente. Mas eu votei no presidente, é ele mesmo que tem que mandar. Eu sei, gente, mas, decreto vai dispor sobre extinção, transformação, fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional. Se não der, aumento de despesa. Onde já se viu uma extinção de uma unidade, dá aumento de despesa. Não dá. Então, quer ver uma fundação pública? Universidade. Hoje, para você criar e extinguir, você tem que ter uma lei. Ou seja, passa pelo legislativo. Por mais que a gente critique o legislativo, passa por ele. Então, vai dar pelo menos umas discussões na Assembleia, na Câmara, vai dar. Com essa reforma, decreto, que é ato, né, do presidente da República, decreto vai permitir extinção de entidades fundacionais. E é interessante, Valesca, eu penso, levantar a questão disso, porque a maioria das pessoas pode pensar, mas aluno de direito que gosta disso, né? Mas se o decreto não fizer isso, por exemplo, imagina o estado do Paraná, que tem 7 universidades estaduais. O governador, de repente, resolve juntar as 7 numa só. E daí ele economiza, por exemplo, com o salário de reitores. Em vez de 7 reitores, ele paga só um. É difícil você pensar que a gente entra com processo na justiça para reverter a situação, porque o decreto, ele é um ato privativo, ele tem uma motivação política. Então, para o judiciário entender que a decisão política do gestor está errada, não acontece desse jeito. Ele teria que comprovar, por exemplo, que foi uma decisão que extrapolou o limite do gestor, foi uma decisão que a pessoa fez com outra fundamentação, que na verdade ele queria era afetar o sistema de ensino. Então, assim, se você for deixar para resolver isso depois, para deixar o judiciário, como a gente costuma, né, judicializar tudo, não vai funcionar, porque é uma decisão política. Você estaria afetando essa repartição de poderes. Porque se o executivo, na Constituição, fala que ele pode, então por que o judiciário vai dizer que ele não pode, ou que ele não deve? Exatamente. Então, olha o poder, gente, que o decreto vai ter. Distinguir uma autarquia. Entidades da administração pública autárquica. O quê? INSS? Então, assim, é de se estudar com mais afinco consequências jurídicas que vão trazer a reforma. Mas vai dar economia. Lógico que vai dar economia, né? Junta tudo e o que 3 entidades faziam, uma faz. E a qualidade do serviço? Aí joga a culpa em quem? No servidor? Então, é lógico, a gente não sabe se vai se construir assim, porque, de repente, o decreto só vai trazer benefícios, né? Vai transformar uma fundação, vai ficar ainda melhor, Mas é um tanto quanto vago, né? O futuro, quando a gente pensa nesse tipo de construção. Até porque a gente estuda, todo mundo que fez administrativo já sabe que para criar ou para extinguir uma entidade, assim, pessoa de direito público, é lei. Se você cria por lei, você... É até um princípio básico do direito administrativo. Se você cria por lei, você extingue por lei. Estrita legalidade. E aí, a estrita legalidade vale até onde? Não pode passar, a questão da legalidade, só mais um ponto, Valesca, que eu acho interessante ressaltar. Não é que a gente queira engessar, ou que a gente esteja demonstrando que o certo é engessar o executivo, não deixar o homem trabalhar, né? Mas é que existem, digamos assim, decisões políticas que é complicado você deixar para uma pessoa decidir sozinha e a gente vê depois se fez alguma coisa errada
E aí, não que seja, por exemplo, por ser o fulano ou o ciclano, qualquer um que seja, mas porque quando você vai para uma casa legislativa, e aí é uma discussão que a maioria das pessoas tem, que fala que, demora demais no Congresso. Mas demora porque tem coisa que tem que demorar. Às vezes, a gente não tem uma lei sobre um determinado assunto porque a gente não tem um consenso sobre determinado assunto. Então, às vezes, você abrir demais para o executivo fazer pode ser um problema também. Bom, é aquela... Quem exerce o poder tende a delegar. Quem exerce o poder tende a abusar. E aí? Né? Com todo o crédito que eu dou para o voto. É importante a democracia, o voto, a maioria escolheu, eu sei, mas não é uma procuração em branco. Né? É uma procuração com poderes específicos. E aí mudar os poderes na metade do jogo é perigoso. Então, assim, é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reserva de mercado. Outro ponto que eu queria discutir com vocês. Pensem na reserva de mercado, inclusive de instituições públicas. E aí vem, de novo, a nossa questão sobre que tipo de governo nós queremos. Então, o governo atual, ele é bem alinhado ao liberalismo, pelo menos econômico, né, Cristiano? Liberalismo econômico, conservadorismo em alguns aspectos. Eu não sei, hein? Depois que eu vi só uma parte, né, que é assunto de outra live que talvez a gente possa trazer o Dimas. Depois que eu vi o Paulo Guedes regulamentando o voto de qualidade no CARF, eu não sei mais de nada do liberalismo econômico da atual gestão. Derrubaram por lei e ele regulamentou por portaria. Eu não consigo entender onde que nós estamos com esse liberalismo econômico guediano. Pois é. Voltando a lembrar do Estado mínimo, né, do Estado desamarrado, do Estado ágil, eficiente, do Estado célere, ele quer esse tipo de Estado gerencial, ele quer colocar a administração pública semelhante à esfera privada. Mas a gente tem que lembrar que o serviço público, ele não é serviço comparável à esfera privada. Não é. Você atender numa assistência social não é comparado a nada da esfera privada. Você atender num postinho não é. Não é um hospital particular. Não é isso. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Então, assim, é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado. E aí pode passar o slide, que aí eu acho que todo brasileiro, quando vê isso, eu acho que pensa direto na Petrobras, né? Já seria um dos primeiros pontos, assim. O que será que vai ser da Petrobras sem reserva de mercado? Aí eu lembro do meu amigão Adailton, que acho que não está na live, né? Vocês estão com aula intensamente aí, eu sei. Talvez seria até uma discussão para o ano que vem. Mas e os Correios? Os Correios. E os Correios? Muda o slide aí, Jefferson. Correio é a bola da vez, tá? Correio Brasiliense. Por ironia, Correio Brasiliense. Governo avança nos planos de pôr fim ao monopólio dos Correios. Isso é uma campanha, assim, que eu vejo que é bem grande, né, do setor econômico do governo. O projeto de lei determina a quebra de monopólio, já está pronto, deve ser assinado nos próximos dias pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, né, o genro do Silvio. A companhia possui mais de 99 mil empregados e uma dívida de 2,4 bi. E aí eu venho a pergunta, aquela senhorinha que eu já fiz
muitas vezes em sala de aula. Aquela senhorinha que mora lá no interior do Piauí e vai mandar uma carta para o filho trabalhando numa fazenda aqui em Mato Grosso. Ou mandar uma encomenda para um trabalhador que mora na Decolândia. Vai ser atendida pelo correio, pela empresa privada, da mesma forma que é atendida pelo correio? Quanto ela vai pagar para mandar uma caixa para cá? Eu cheguei a ver, e o pior é que, assim, como ainda não saiu nem o projeto de lei, é mais difícil da gente discutir. Mas eu lembro de ter lido rumores que eles pretendiam transformar o Ministério fazer um ministério novo para poder abarcar o correio dentro dele, e aí eles venderiam para o setor privado aquilo que o setor privado quer, o monopólio, né, de serviços postais e tudo mais, extinguiria aquela parte de remessas, encomendas do correio, e daí o Estado ficaria com essa região que o setor privado não quisesse comprar, por exemplo. Então, se você mora numa cidade lá do meio de São Paulo e quer mandar uma carta lá para São Paulo de Olivença, na fronteira da Colômbia com o Amazonas, você seria atendido pelo serviço público. O que sobrou do serviço público, né? Mas é aí que eu não entendo, Daniel, porque se vai privatizar porque dá prejuízo, por que vai dar a parte boa para a iniciativa privada e vai deixar só o prejuízo com o governo? Porque a função do Estado é fazer aquilo que o setor privado não faz, né? Também Olha não. o Keynes de novo. Olha o Keynes de novo. Hã? Olha o Keynes de novo, né? O Estado, ele cava o buraco e depois tapa o buraco. Né? Mas será que... Por que tem que entregar a parte boa e deixar só a parte onerosa? Interesse de quem em jogo, né? Então, é coisa para se pensar. É certo, é errado? É o que tem nessa proposta, né? E será que, então, o governo só com prejuízo? Essa função? Essa... Aí tem que ser. E aí o imposto sobe, quem paga como? Os tributos aumentam. Porque se não dá nada de lucro, só dá prejuízo, só fica com a parte ruim. Quem paga a conta? Dinheiro não vem do nada, né? Nada é de graça. Pelo menos o correio dá lucro e dá prejuízo e assim vai indo, né? Então, se só der prejuízo, num país que alega, né? Enfim, vamos passar os slides. E aí, o que eu digo para vocês? Estamos indo para o final, eu sei que é um assunto pesado. Leiam a reforma lá na beira do rio, pega a PEC 32, imprime. Não imprima não, né? Leva uma baixada no seu... Vai mudar tudo, né? Pois é. Então, assim, essa parte eu coloquei para dizer para vocês que atualmente a gente pode dizer que o servidor que já está em serviço não vai sofrer as alterações bruscas aí colocadas pelo governo federal. Mas, como é simplesmente uma parte da PEC, ela vai ser discutida e pode ser alterada. Então, nada garante a nós que os servidores já estáveis não sofram consequências disso tudo, tá? Só um alerta, não quer dizer que vai também acontecer, né? Pode ir passando, só para não esquecer nada. E aí, é muito interessante falar para vocês o seguinte: nós somos um povo personal, tratamentos pessoais. Eu não quero falar com o chefe do setor, eu quero falar com o seu fulano. Eu não quero falar com o fiscal, eu quero falar com aquele baixinho, aquele loiro que me atendeu aquele dia, porque ele vai resolver para mim. Então, esse personalismo, ele não é só dos cidadãos, em geral. É de líderes, vem dos líderes, vem dos próprios servidores, vem dos estrutural, né?
É da sociedade. É social. Nós temos que se sentir pertencentes. Me dá seu WhatsApp aqui, para eu ver mais rápido como é que tá. Me dá seu WhatsApp. Não, meu WhatsApp é pessoal. Não vou te dar meu WhatsApp. Não, é minha amiga. Vixe, é minha amiga. Passa na frente. Não passo na frente. Porque eu sou sua amiga. Nem põe embaixo da geladeira, nem na gaveta. Nem esconda esse seu processo, porque eu sou inimigo. Eu não posso fazer isso. Mas no nosso Brasil, a gente tem aí, eu volto no Sérgio Buarque de Holanda, leia, por favor, nós temos esse personalismo. É legal você conhecer alguém lá dentro, porque as coisas andam para você. Não. É a diferença da pessoa para o indivíduo, né? O indivíduo, ele é tratado impessoalmente, né? A pessoa, ela e tem uma existência, né? Então, acaba recebendo tratamento. Eu lembro de um texto que o André passou para a gente, falando que no serviço público todos querem ser pessoas, sejam servidores, sejam cidadãos, porque você recebe as benesses de um tratamento diferenciado, né? A gente não é um povo que gosta de ser tratado impessoalmente. E aí vem uma discussão muito difícil, gente. A gente quer igualdade, mas a gente não quer ser igual. Ver matar de vergonha é passar na frente na fila. Ah, meu Deus. Por que você tem que passar na frente da fila? Ah, porque eu conheço o fulano. Ah, não é para isso que foi feito. O guichê, a senha e a fila. Essa burocracia do Weber, ela não combina muito com o brasileiro. Porque a gente quer se sentir pertencente justamente por ser alguém diferente. Conhece que tem esquema, que tem as vias, que tem o canal. Isso prejudica demais, pensando que a gente está fazendo uma reforma, querendo que elas tragam impessoalidade, imparcialidade, governança. Numa sociedade em que a gente ainda tem um jeitinho brasileiro de resolver, o homem cordial, o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem essa coisa de não porque eu sou chegado do fulano, porque é meu amigo, isso atrapalha demais. Então, eu acredito que mais do que uma reforma administrativa, a gente precisa de impulsos aí para modificar esse personalismo, que em muitas horas é bom você olhar para pessoas, para a função ou para o cargo, mas prejudica mais do que ajuda. Esse é o problema. Esse é um dos problemas que se apresenta, e não, se a gente também não discutir tudo isso, uma coisa muda, tem que ser através da discussão, né? E a gente espera que todos vocês leiam a PEC, leiam a mensagem, acompanhem as discussões, porque ela vai fazer parte aí do futuro, pelo menos daqueles que entendem o serviço público, que já estão no serviço público, ou que vão lidar com o serviço público. Porque, no mínimo, você seguir carreira jurídica qualquer que seja, você, no mínimo, vai lidar com o servidor público, no fórum, né, nas assembleias legislativas, na prefeitura, etc., resolvendo milhares de problemas, serventias, etc. Mas, se você não vai ser na carreira jurídica, ao menos você é cidadão, e aí você é atendido também pelo serviço público. Quer ver um atendimento que a gente vai ter aí ano que vem, e que vai ser impactante? Vacina, né? Vai dar a vacina? Não vai dar? Qual vacina? De que forma? Vai ter particular? Então, todos nós estamos sujeitos a essas mudanças, estamos sujeitos às intempéries que essa mudança pode trazer na nossa vida. Vamos acompanhar e torcer para que as coisas melhorem, né? Daniel, quer falar mais alguma coisa? Acho que é mais essa questão mesmo, Valesca, da gente não tem nem o que esperar, né? A gente só faz conjecturas agora, porque ainda vão ter algumas mudanças, ainda vai ter que formar as comissões, né, que este ano não foram formadas, vai ter que ver a CCJ, ver as comissões especiais, como que o plenário vai votar, vai mudar até a presidência da casa agora, né? Eles não conseguiram, Davi Alcolumbre,
e o Rodrigo Maia não conseguiram permitir, não teve a possibilidade deles fazerem a reeleição. Então, agora a gente vai ter que ver quem que vai ficar, né, na presidência da casa, ver quem que vai gerir esse andamento. Então, assim, tem discussões do ponto de vista operacional, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. Acho que a única coisa que é interessante a gente deixar claro é que decisões políticas, elas não estão sujeitas a um crivo, penso eu, de juízo de fato. Eu acho que é meio complicado você dizer que esse entendimento é o certo, esse entendimento é o errado, porque são formas diferentes de pensar o mundo. Cada pessoa tem a sua individualidade, e esse é o bonito da democracia, né? É todo mundo poder agir, desde que seja uma decisão que seja pautada, né, nos princípios administrativos do interesse público, pensando algo bom para o interesse público. Não sei até que ponto nós podemos confiar nos nossos parlamentares, né? Mas acreditando que eles farão um bom serviço, não tem muito o que esperar. Não, a gente não pode. A participação social seria bem-vinda, né? O quanto a gente puder entrar em contato. Agora, com esse mundo mais informatizado, né? Eu acho que fica mais fácil da gente conseguir vencer essas barreiras de distância. Mas é esperar passar o feriadão, aí depois o carnaval, porque só começa depois do carnaval, e aí a gente descobre como que vai ser, como que não vai ser, o que eles pretendem, o que não pretendem. Meninos do ERGA, outro assunto, hein? Participação popular em tempo de revolução digital. Sociedade civil organizada, né? Como que fica agora com essa... É isso aí. Esse mundo informatizado. Agradeço o espaço, agradeço a Juliana, todo mundo do ERGA Omnis, é uma equipe fora do normal, assim, de pessoas comprometidas, pessoas que estão preocupadas com a universidade, com conhecimento. Agradeço todo mundo que assistiu até agora, é um assunto denso, né? Direito administrativo não é para qualquer momento, mas agradeço muito e me coloco à disposição, pessoal. Vocês sabem o meu e-mail, vocês sabem meu WhatsApp. Então, alguém tem? Já é público, né? Já é. Deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta? O e-mail da Valesca apareceu agora há pouco também. Quem não quiser mandar no e-mail, pode mandar no WhatsApp dela. É pessoal já é público, né? Igual eu falei, é patrimônio já da instituição. Se alguém... na minha conta depois. Eu acredito que então, podem fazer perguntas depois, né? Acho que seria isso, Valesca. É isso aí, vamos ficar de olho, né? Agradeço, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima. Teremos mais outras lives do projeto, em breve, coordenado pela prof. Juliana. Ju, tudo de bom. Fique bem. E todos nós vamos nos cuidar aí, tá? Para podermos voltar no presencial o mais breve possível. Até mais, Jefferson. Tchau. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau a todos. Agradecemos, Valesca. E até a próxima. É isso por hoje. Por hoje é só.